Olá, meus queridos, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão me escutando. Aqui é o Yukias, mais um vídeo para o canal Yukias Magal, e hoje vamos falar de algumas profecias e algumas matérias muito importantes, tá bom? Uma delas é que o governo do Líbano declarou oficialmente falência. O profeta Ezequiel já havia falado disso, para que você entenda que as profecias bíblicas são atemporais, né? Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 15 diz: O que é, né? O que é, já. Opa, desculpa, o que foi será, né? O que será, né? Também vai acontecer novamente. E Deus fará renovar todas as coisas. Então a gente sabe que o que é será novamente. E o que será também se repetirá, né? Acontecerá novamente. Então, assim, nada nas profecias fica apenas para aquele momento. Ela é atemporal. Então vamos lá. Duas matérias que eu vou trazer para vocês muito importante, tá bom? E é no Oriente Médio. Os nossos olhos têm que estar voltados para aquela região. É a região mais importante do planeta. É onde o Senhor vai voltar. É de lá que Jesus vai governar todo o mundo, tá bom? E aqui nós vamos começar com o problema do Líbano, tá bom? Por quê? Porque o mal das nações árabes, e o Líbano, né, não é uma nação árabe, tá? É sim muçulmana, mas o território libanês, pelas profecias, devia pertencer a Israel, né? Só que a ONU dividiu dessa forma. Mas quando o Senhor voltar, ele vai dividir a terra perfeitamente para seus respectivos povos e não vai haver mais contenda por terras. Vamos lá. Líbano declara oficialmente falência em profecia de Ezequiel. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. O vice-primeiro-ministro do Líbano, Saadeh al-Shami, fez um anúncio oficial nessa segunda declarando que o Líbano está falido. Este desenvolvimento parece ter sido profetizado na Bíblia por Ezequiel. Falando ao Al-Arábia, Saadeh disse que as perdas serão distribuídas ao governo, ao Banque do Líbano, que tem em francês, né, o Banco do Líbano, bancos e depositantes. Não há conflito de opiniões sobre a distribuição de perdas, disse ele. Infelizmente, o Estado está falido, assim como o Banco do Líbano. Nosso governo queria encontrar uma solução e a perda ocorreu devido às políticas de décadas. Mas se não fizermos nada, as perdas seriam muito maior. Sade continuou: Este é um fato que não pode ser ignorado e não podemos viver um estado de negação. Não podemos abrir saques bancários para todos. E ele diz: Eu gostaria que a situação fosse normal. Continuando, né? Profecia de Ezequiel. No capítulo 26 do livro de Ezequiel, o profeta prevê que o Líbano se tornará um lugar de redes de secagem e um despojo para as nações. O capítulo fala de Tiro, que era a capital fonética do Líbano naquela época. Abre aspas. Ela estará no coração do mar, um lugar para secar redes, pois eu falei, declara Hashem. Ela se tornará de despojo para as nações. Ezequiel 26:5. Embora a profecia se refira à pilhagem de Tiro por Nabucodonosor como punição para os habitantes da cidade exultantes com os infortúnios de Jerusalém, a profecia parece tão relevante hoje como sempre. Por exemplo, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que dirige o Líbano, alertou em um discurso recente que qualquer violação de Jerusalém resultaria em uma regional envolvendo, né, advertiu em um discurso recente que qualquer violação, repetiu aqui, um erro de tradução, que qualquer violação de Jerusalém vai resultar em uma regional e vai incluir grupos pró-iranianos, um deles é o Líbano, né, o Hezbollah, e até de vários países. Ele também disse que seu eixo de resistência promete defender Jerusalém. Esse tipo de regozijo poderia ser exatamente o que Ezequiel estava se referindo. O outro exemplo desse tipo de exultação aconteceu em maio, quando Nasrallah alertou Israel sobre sua última operação em Gaza, Guardiões do Muro, para não julgar o mal, para não julgar mal o Líbano, como você fez com Gaza, sabendo que nossa situação é diferente. A profecia sobre o Líbano se tornar um despojo para as nações parece ter mérito hoje. Isso porque após a infame explosão de Beirute em 2020,
A China tem como alvo Porto de Trípoli, no norte, como um elo crítico para a iniciativa, né, One Belt, One Road de Pequim. O Líbano também foi relatado como alvo de negócios chineses. Isso também pode ser referido na 12ª pilhagem. Ezequiel 26:12. Eles saquearão suas riquezas e saquearão suas mercadorias. A escassez de combustível desencadeada por uma crise cambial, a moeda, né, a moeda libanesa não está valendo mais nada. Então, assim, para você conseguir comprar qualquer coisa de fora é uma fortuna. Isso está falindo o Estado não consegue produzir, as pessoas estão empobrecidas. Isso forçou o Líbano à falência efetiva. A vida diária foi virtualmente paralisada à medida que o combustível seca, porque o país não tem dólares para pagar por isso. Um lugar para secar redes, de fato. Lamentável ver uma nação nessas condições, né? Vamos para a próxima matéria aqui que eu abri. E aqui começa. Vamos lá. Colapso do governo de Israel foi profetizado no Talmud como um sinal do Messias. Tudo é sinal do Messias, né? Esse negócio de o Messias vai vir naquela data, mentira. Ninguém pode dar data para nada. Então vamos lá. Daí tá aí o Monte do Templo, ou como os primos chamam, né, a esplanada das mesquitas. E assim continua a matéria. Vamos lá. A renúncia de Edith Silman, que eu falei para vocês ontem, da coalizão do primeiro-ministro Naftali Bennett forçou seu colapso. A coalizão e a oposição no Knesset está agora em uma divisão de 60-60. O desenvolvimento pode ter sido um choque para muitos em Jerusalém, mas para os estudiosos talmúdicos parece ser a realização de uma profecia num texto antigo. Um vídeo com um aluno do rabino Meir Mazuz está circulando no WhatsApp em Israel, onde toda essa sequência de eventos acontece e indica a chegada do Messias. No Talmud, uma passagem pouco conhecida afirma que o Mashiach não virá até que Israel seja governado por um governo maligno por 9 meses, como o período de gestação de uma mulher antes do nascimento do Messias. Abre aspas. O filho de Davi, o Mashiach, não virá até que o reino maligno ou opressor, se propague em Israel. Ele oprimirá Israel, será numeroso por 9 meses. O Tractat Sanhedrin 98, parte B. Para o desígnio celestial, o governo de Bennett está governando há exatamente 9 meses. O estudante ressalta que a coalizão de Bennett assumiu o poder em Tammuz, 14 de junho de 2021, e se dispersou em Nissan, 6 de abril de 2022, exatamente 9 meses. O caso da intervenção divina é agravado pelo fato de que a razão de Silman para derrubar o governo foi porque a coalizão de Bennett queria aprovar uma lei que viola o Pessah, trazer pão fermentado para hospitais durante o feriado. Então tudo que for feito contra a Torá, contra a palavra do Eterno, vai resultar em problemas para o seu povo. Né? Então vamos lá, começa agora as páginas que quiser mandar texto, né? É absurdo. Então vamos lá. Primeiro que eu quero explicar para você. Já falei, tá? Mas as profecias falam que o mal virá do norte. Quando o Eterno traz uma mensagem para o povo de Israel de que um mal virá do norte, é interessante notar que o Líbano está falido. E uma nação, tá? Uma nação, quando ela passa a não ter mais comida, não passa a mais ter bem nenhum, ela está encurralada, a saída para ela vai se vender para conseguir qualquer mercadoria, e para isso eles podem pedir ajuda do Irã. E o Irã pode muito bem agora pegar um país desesperado e usar para atacar Israel diretamente. Tá bom? Então eles querem, eles faliram uma nação inteira. E agora essa nação está na mão de quem quer que aparecer para salvá-los, né, ao norte de Israel. E eu acredito, irmãos, tá? A Bíblia trata dessa profecia. O profeta Jeremias, no capítulo 1, fala: eu vejo uma panela fervente do norte ela se espalhará pela terra inteira. Vamos lá? Eu vou colocar aqui para nós e vocês vão compreender. Olha só, vamos lá. Texto bíblico para nós. E eu vou mostrar para você o profeta Jeremias falando disso.
o norte de Israel já está fervendo. Tá? Está fervendo e muito, muito mesmo. Líbano falido. O Irã já está sob tremendas sanções, né? E isso vai resultar em um problema muito grave, porque essas nações vão querer, quando o homem passa fome, ele mesmo, né, pode correr para conseguir alguma coisa e roubar de alguém. Imagina uma nação. Jeremias 1,13: E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Olha só, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram, queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Olha só. Alguns vão falar, mas isso aí aconteceu porque Jeremias profetizou a invasão de Nabucodonosor de Babilônia. Então, não se trata só daquele tempo. Trata-se daquele tempo, mas é mais específico para nossos dias, porque aqui está descrito, tá, que não é só Babilônia, é a família de todos os reinos do norte. Será uma coalizão de nações que vai invadir e cercar Jerusalém, e isso só acontecerá no futuro. Então a gente sabe que já está acontecendo. As nações ao redor de Israel estão falindo. Estão falindo. Quando você ver que o plano dos Estados Unidos, que a elite mundial está lá e no Reino Unido, é destruir a indústria do petróleo, e quem vive do petróleo é o Oriente Médio, né, as nações árabes muçulmanas, aí vocês vão ver o que é que eles vão fazer para se reerguer, né, para causar esse estrago aí nas nações. E eles estão dispostos a qualquer coisa. O profeta Zacarias vai tratar disso também, não é? De invasões vindas do norte. O capítulo 6, tá? Olha só, isso é muito importante. Vamos lá. Outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. Esses montes eram de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. O profeta está falando, isso aqui é uma profecia de um profeta judeu para o povo de Israel. Então o norte de Israel é uma coisa, não é o norte do Brasil. Então entenda, por favor. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Tá bom aí para vocês? O cavalo preto, né? Eu vou mostrar para vocês, ele representa a fome, a falência. Então tá aqui, Zacarias capítulo 6, versículo 6, olha só, 6 e 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Então, a gente já sabe onde virá fome, né? E nações com fome, elas vão dar um jeito de conseguir comida. E eles vão invadir povos. Toda vez, os conflitos no mundo sempre são precedidos por fome. Apocalipse capítulo 6 vai falar a mesma coisa. Vamos lá. Apocalipse 6:5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, o terceiro o cavalo, né, é um cavalo preto, e ele representa esse ser com a balança nas mãos, um ser que vai trazer escassez de bens na terra. E outra, irmãos, tá? Israel colapsando
Não há uma liderança em Israel, falta líder em Israel para proteger o seu povo, para trazer políticas efetivas e os seus inimigos colapsando. Esses acordos de Abraão, as pessoas ainda não entendem por que isso não vai dar certo, não vai vingar. Porque o acordo de Abraão ele se trata simplesmente de nações que estão com medo de seu inimigo Irã e querem uma aliança com Israel, temporária, para Israel ajudá-los a vencer seus inimigos. Mas na hora que isso acabar, quando destruir o inimigo, não existir mais o inimigo, aí eles voltam a ter raiva de Israel e querer destruir a nação israelita. Bom, então isso é muito claro para nós, a gente sabe, as escrituras dizem isso. Não vai haver paz, uma paz verdadeira. Nunca haverá uma paz verdadeira até que o Senhor Jesus Cristo venha para governar este mundo. Tá bom? Então tá aí para vocês compreenderem, né, o que está acontecendo. Nós estamos, mas muito próximo, não só da volta de Jesus. Primeiro virá o usurpador. E parece que as medidas deles estão acontecendo no mundo. Tá? Ouçam o que eu estou falando. O Irã, tá? O Irã, nações adversárias de Israel. Inclusive, tá? Hoje, é que hoje o Líbano é um governo muito mais atrelado, vassalo da França. Mas hoje, o terror, né, ristas que estão ali no Líbano, o Hezbollah, eles são financiados, e todo o armamento do país é na mão deles, eles são financiados e comandados pelo Irã. Um país em escassez de alimento, de água, não tendo dinheiro, não tendo mais combustível, não tendo nada, eles são alvos fáceis e na mão de um adversário de Israel podem usá-los, né, em troca de recurso. O Irã fala, estou te dando dinheiro, vou te dar isso, vou te suprir de tudo que você precisa, só quero que você faça isso contra Israel. Tá? E acredite, isso é muito possível. Eles precisam, eles vão correr atrás disso. Ou eles vão ter que se vender para o Ocidente para conseguir recursos. De alguma forma, o colapso econômico das nações xiitas, né, dos xiitas, está acontecendo. E eu acredito que isso é um prelúdio de conflitos que virão por aí. E Israel, o governo colapsou com essa demissão, né? Essa mulher, a Edith Silman, saindo, e ela fazia parte da direita de Israel. Agora Naftali Bennett não tem maioria para governar, então se ele quiser aprovar qualquer coisa não vai conseguir, porque não tem maioria. Então o Estado de Israel está numa situação, olha, nunca antes vista. Falta líderes. Que Deus tenha misericórdia de seu povo e nós fiquemos atentos, porque não há um líder. E o povo de Israel está clamando por um líder. E eles vão ter um, muito em breve.